Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aldo, sou professor de História, sou professor da Rede Pública Municipal de Ensino e vamos trabalhar com o 8º ano. Eu serei o professor de História de vocês dos 8º anos. Vamos trabalhar o que hoje, pessoal? A nossa disciplina irá apresentar o que? Iremos conhecer um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos. Qual a importância da independência dos Estados Unidos para o nosso contexto? Por que ela foi importante? Qual a sua relevância? Quais as suas características? O que ela tem para nos mostrar? Vamos começar? A independência dos Estados Unidos agora comigo. Vamos lá, pessoal? As ideias iluministas tiveram grande importância, grande repercussão a partir do século XVIII. O iluminismo foi um movimento do qual alguns pensadores passaram a agir pela razão, contrariando aspectos relacionados à fé. A independência dos Estados Unidos teve como base o pensamento iluminista. A partir do século XVII, ingleses, fugindo da Inglaterra, por perseguições religiosas ou por outros motivos, vieram parar no Novo Mundo. O Novo Mundo era a América. Esses colonos ingleses que saíram lá da sua casa, do seu país, que atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram ao Novo Mundo, eles vieram colonizar e explorar esse território. Portanto, o Novo Mundo também ficou chamado como Nova Inglaterra. Os Estados Unidos, até o século XVIII, até a segunda metade do século XVIII, era chamado de Nova Inglaterra. Esses colonos que fugiram perseguidos pela religião católica eram protestantes. Olha, pessoal, que coisa interessante. Os Estados Unidos é o país que tem o maior número de protestantes do mundo. Isso é a história. Por isso que nós amamos estudar história. E não se esqueçam, caderno, lápis, para vocês anotarem aquilo que era importante. A colonização do Novo Mundo se deu de forma de povoamento e depois de exploração. Professor, o que seria povoamento? Os colonos chegam e vão povoar a região, a área. E o que seria exploração? Exploração seria aquela área que vai ser explorada, que não há intuito de moradia. Os colonos vão explorar os recursos naturais, as riquezas naturais da região. Os Estados Unidos, o tipo de colonização foi de povoamento, pessoal, depois que veio a exploração. Aqui nesse mapa nós temos as 13 colônias. Quando aqueles ingleses vieram fugidos da Inglaterra, eles formaram as 13 colônias. O que eram as 13 colônias? Eram estados que foram os primeiros cidades, os primeiros municípios, as primeiras regiões dos Estados Unidos, as famosas 13 colônias. As 13 colônias representavam a chegada dos primeiros imigrantes ao território chamado de Novo Mundo. Havia as colônias do Sul e as colônias do Norte. Quais as diferenças entre as colônias do Sul e as colônias do Norte? As colônias do Sul, elas possuíam como principal característica econômica a produção de algodão, a produção de açúcar, cana-de-açúcar, algodão. O trabalho era escravo, a mão de obra era escrava e elas possuíam uma relação muito estreita com a Inglaterra. A coroa inglesa possui uma relação muito estreita, mercantil, com as colônias do Sul. E as colônias do Norte? Quais as suas características? Tinha uma característica mais mercantil, mais capitalista, a produção era mais voltada para a exportação de madeira, indústria naval, a mão de obra era livre e a mentalidade dos colonos do Norte era mais aberta, menos restrita com o chamado Pacto Colonial. O comércio triangular. O comércio triangular foi uma prática muito utilizada pelos colonos do Novo Mundo, com as ilhas vizinhas, com os países vizinhos, principalmente as ilhas das Antilhas, com a Inglaterra. É vocês imaginarem, pessoal, um triângulo, o comércio triangular. O nome já diz tudo. O comércio triangular se dava da seguinte forma:
Os colonos americanos queriam comprar o melaço que as ilhas antilianas vendiam. Esse rum comprado, eles levavam esse rum das Ilhas das Antilhas para o Novo Mundo e fabricavam o rum. O rum é uma bebida alcoólica muito vendida, muito exportada, muito utilizada pelos colonos. Os colonos iam na África comprar escravos, negros africanos, e vendiam esse rum, esse melaço, esse açúcar para a Inglaterra. E a Inglaterra, em troca, vendia para os colonos do Novo Mundo produtos manufaturados. O comércio triangular foi uma prática muito comum entre Europa, a coroa inglesa, as Ilhas Antilianas e o Novo Mundo, também chamado de Nova Inglaterra. O Pacto Colonial. Não poderíamos deixar de falar sobre o Pacto Colonial. O comércio triangular era uma prática que se inseria dentro do Pacto Colonial. O Pacto Colonial foi o pacto de submissão entre a colônia com a metrópole. A colônia, ela só poderia comercializar seus produtos com a metrópole. A metrópole, ela monopolizava o comércio, as vendas de tudo que era produzido nas colônias. Um exemplo que nós temos, o Novo Mundo, os colonos ingleses, eles eram colônia da Inglaterra. A Inglaterra era a metrópole e o Novo Mundo era a sua colônia. Os primeiros conflitos entre os colonos ingleses e a Inglaterra se deu através de uma guerra, a chamada Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos, ela ocorreu entre 1756 até 1763. Ela durou 7 anos. Mas o que foi esse conflito chamado de Guerra dos Sete Anos? Foi um conflito entre a coroa inglesa e a França. Mas quais os motivos que levaram a esta guerra? Os motivos foram a posse do território do Canadá, territórios de caça, extração de madeira, que levaram à Guerra dos Sete Anos. A Inglaterra guerreou contra a França pela posse do território do Canadá. Característica, pessoal, uma informação importante. O Canadá fala 2 línguas oficiais, o inglês e o francês. Professor, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a história, porque foi a Guerra dos Sete Anos que fez com que esse país falasse 2 línguas principais, o inglês e o francês. A Inglaterra venceu o conflito, porém o conflito deixou muitos prejuízos na economia, na balança mercantil da Inglaterra. A economia inglesa sofreu muitos déficits. Então a Inglaterra agora voltaria seus olhos para os colonos do Novo Mundo, da Nova Inglaterra. Os colonos agora iriam receber da Inglaterra uma atenção maior. E essa atenção seria cobrada através de impostos. Vamos lá? Cobrança de impostos. A Inglaterra, a partir de 1764, criou uma série de leis. A primeira lei foi a Lei do Açúcar, que foi um imposto cobrado sobre a produção e transporte do açúcar pelos colonos. Agora estava proibido o comércio triangular. A segunda lei veio um ano depois. Em 1765, a Inglaterra cobrou chamada a Lei do Selo. O que seria a Lei do Selo, professor? A Lei do Selo seria um imposto sobre qualquer produção jornalística impressa que acontecesse no Novo Mundo. Tudo que fosse produzido de notícia, revistas, jornal, folhetim, seria cobrado um imposto. A informação, ela teria um preço, e esse preço era a Lei do Selo. Em 1766, nós temos o cancelamento da Lei do Selo. Lembrando, meus alunos, meus queridos, que essas leis, esses impostos começaram a gerar um desconforto e uma insatisfação dos colonos com a coroa inglesa. Em 1773, nós temos a Lei do Chá. Lembrando que o chá é um produto típico da Inglaterra, as pessoas consomem muito chá, nós temos uma tradição na Inglaterra, todo dia às 5 da tarde eles param para tomar um chá, correto? A Lei do Chá começou a proibir o transporte e a produção do chá pelos colonos do Novo Mundo. Agora, o chá seria produzido por quem? O chá seria produzido e transportado pela Companhia das Índias Orientais, que era
uma empresa que monopolizava o transporte e comércio do chá. A lei do chá trouxe uma consequência muito grave para os colonos, porque eles estavam proibidos de vender, de exportar um produto que rendia muito lucro, dava muito dinheiro para eles. Os colonos se rebelaram e, nessa mesma data, eles promoveram uma rebelião chamada a Festa do Chá no Porto de Boston. Lembrando que Boston, o Porto de Boston, era o principal porto de entrada e saída das mercadorias. O que foi a Festa do Chá de Boston? Os colonos, insatisfeitos com as cobranças de impostos realizadas pela coroa britânica, se fantasiaram de nativos, de indígenas, queimaram e jogaram todo o carregamento de chá no mar, no Oceano Atlântico. Esse chá iria para a Inglaterra. Aqui nós temos uma imagem da Festa do Chá de Boston. Nós temos algumas imagens que retrataram esse período. Nós tivemos em 1774 o primeiro congresso da Filadélfia. Mas o que foi, professor, o primeiro congresso da Filadélfia? Os colonos se reuniram, 10 colônias, 9 colônias se reuniram e tentaram dialogar com a coroa inglesa. Eles queriam o quê? O fim dos impostos, que a coroa inglesa reduzisse a carga tributária sobre o comércio dos colonos. A Inglaterra não aceitou. A Inglaterra não aceitou e manteve essa repressão. Ela não aceitou o diálogo com os colonos. Quando houve a Festa do Chá do Porto de Boston, a Inglaterra criou a pior das leis, as chamadas leis intoleráveis. O que foram as leis intoleráveis? Foi um conjunto de leis, de normas que proibia qualquer tipo de comércio dos colonos com os seus vizinhos. Os colonos só poderiam comercializar com a coroa inglesa. Aqui nós temos algumas imagens do primeiro congresso da Filadélfia. Queria agradecer a todos pela participação, lembrando que vocês podem procurar esse material no canal do YouTube, no canal da televisão que a rede municipal vai disponibilizar, e quem não tem acesso à internet, que busque nas suas respectivas unidades escolares o material em PDF. Agradecemos, muito obrigado e a gente vai se ver muito em breve. Valeu, muito obrigado.